eu quero conversar com você e dar continuidade àquilo que Deus tem falado ao nosso respeito, à nossa vida, ao nosso ministério. Você vai perceber que nós já falamos sobre a nossa missão, quando se lembram? A apóstola ministrou semana passada, não estou me recordando o tema exatamente, mas também sobre missão. E hoje nós vamos falar sobre a semeadura de uma missão. Fala comigo. A semeadura. Semeadura fala sobre sementes. Quantos de nós não estamos frustrados, vivendo frustrados com os nossos resultados? Com os resultados que alcançamos na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa empresa, sim ou não? Até mesmo os resultados que não conseguimos alcançar, nós nos frustramos. Ficamos chateados e vem o pensamento de desistência, pensamento de fracasso, pensamento de impossibilidade. Vem uma chuva de pensamentos que nos acabam nos comprimindo a ser menor ainda do que aquilo que acreditamos ser. Sim ou não? Faça uma pergunta, aliás, faça uma leitura geral agora sobre você, sobre si mesmo. Esse é um momento que eu não quero que você lembre de ninguém, é sobre você, amém? Não fala assim, nossa, fulano tinha que estar aqui. Mas faça uma reflexão da colheita que você está tendo nesse momento da sua vida. É o que você esperava? Colheita financeira, a colheita ministerial, a colheita pessoal, a colheita familiar. É a colheita que você, de fato, um dia expectou e falou assim, não, eu quero que aconteça, eu quero alcançar isso. Eu tenho esse propósito, eu tenho esse alvo na minha vida. Você está dentro desse propósito, desse alvo, na colheita que você está tendo hoje ou não? Eu quero que você pense na sua vida emocional. A colheita que você está vivendo na sua vida emocional. Será que as suas emoções estão realmente refletindo uma boa semeadura? A sua vida pessoal, ministerial, você que é líder de célula, você que está sonhando já na multiplicação da sua célula sobre a sua liderança, você está no melhor momento ou você está frustrado? Na sua vida financeira, o seu resultado da sua conquista do final do mês, está positivo? Está mais ou menos? Está negativo? Você está satisfeito com essa colheita ou frustrado? Eu quero te dar uma notícia que é igual o Thanos. Como que o Thanos é? Inevitável. A notícia que eu quero te dar é: a colheita é inevitável. Você pode escolher a semente. Você pode escolher o que você vai plantar. Mas é impossível você escolher a colheita. Eu planto uva e quero colher goiaba. Eu planto manga e quero colher cajamanga. Vou melhorar. Eu planto cajamanga cheio de espinho caroço e quero colher manga. Eu planto bondade e colho maldade. Eu planto maldade e colho bondade. Não dá. Então a sua colheita de hoje é o resultado da semeadura de ontem. Vamos repetir comigo? Fala comigo. A minha colheita não é do seu irmão, nem daquela pessoa que faltou do culto, amém? É sua. Fala assim, a minha colheita hoje é o resultado da semeadura de ontem. Pergunte-se agora, a minha colheita hoje é o resultado da minha semeadura positiva ou negativa? Então eu quero que você reflita comigo. Provavelmente você não encontra o resultado porque não se lembra da sua semeadura. Quando buscamos na nossa memória o que plantamos no mês de junho do ano passado, você se lembra? Você se lembra quais foram as suas ações? Com quem você conversou? Com quem você provavelmente pode ter acontecido uma discussão?
Eu estive na casa do meu pai agora à noite para elucidar a ele uma mentira contada por uma das minhas irmãs. E eu sou filho de Deus, eu não sou filho do diabo, né? O pai da mentira é o capiroto, né? Então, quando vem uma mentira que possa me afligir, eu prefiro ir lá e trazer à luz a verdade. E aí eu fui exatamente no momento em que a irmã que gerou a mentira estava lá. Eu sentei do lado do meu pai, brinquei com ele, conversei com ele, falei sobre a Maria Clara, o salgadinho que ela falando nisso, ele mandou um abraço e agradeceu. Dizer que foi uma farra. E eu acredito que foi. Luluca, Rafa e Maria Clara com meu pai foi uma farra. É uma farra, não é, Rafa, quando você vai lá? E aí, eu peguei e falei, pai, aconteceu assim, assim e assim. Ele falou, quem disse? Eu falei, então, pelo jeito foi a minha irmã aqui. Aí ela subiu no caroço. Quando ela subiu no caroço, no meio da discussão, que ficou bem quente, com todo respeito da minha parte, não dela, mas ficou quente. Ela falou assim, eu não tenho condições. Era isso que você queria ouvir? Eu falei, não, é isso que você precisa enxergar e aceitar, você só não está aceitando. A sua vida hoje é o resultado do que você semeou de alguns anos para cá, meu irmão. A única maneira de você mudar isso é começar a semear uma outra semente. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, hoje você vai aprender uma nova semeadura. Aplauda ao Senhor por isso, em nome de Jesus. O que a palavra, a Bíblia, o texto sagrado, as escrituras nos revelam sobre semeadura e colheita? O que pode estar afetando a minha colheita hoje? O que está afetando a minha vida hoje? A nossa conversa desta noite, isso aqui é top demais, vai ser baseada em 2 pressupostos. Apóstolo, por que é pressuposto? É você que vai decidir se vai ser realmente ou se vai ser só pré. Então eu vou te entregar o pré e você decida. O primeiro é, o que devo semear? Semeadura é plantar. Pergunte-se, não em voz alta, o que devo plantar? Qual semente eu devo plantar? Segundo pressuposto, quando eu devo semear? E é provável que quando torna-se mais importante do que o quê? Porque o tempo, ele vai falar sobre algo incrível. Eu quero ler com você Gálatas capítulo 6, verso... Engoliu aqui o meu esboço. Gálatas 6, verso 7. Eu acredito que seja esse. Se não for, você encontra. Deixa eu ver. Não deixe enganar. Um atrás, meu filho. Um antes. Então é 6,6. Isso. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com os seus mestres todas as coisas. O que é que quem recebe o ensino deve fazer? Repartir. Guarda aí o repartir. Aprendi com a pastora Paula. Que top. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semeia. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá desta natureza ruína e morte. Colherá o quê? Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá espírito de vida eterna. O Espírito e a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de quê? No momento certo. Teremos uma colheita de bênção. Se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidades, façamos o bem a todos. Especialmente aos da família da... Vira para o seu irmão e fala assim, você faz parte da minha família da fé. Agora seja profético, fala, se eu não te fizer bem,
repreenda-me. Aplauda a sua oração, irmão. É para a glória do Senhor. Segundo texto que nós vamos trabalhar nesta noite é Eclesiastes capítulo 3, verso 1, que diz o seguinte: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Ou você colhe outra coisa? Colhe o que planta, sim ou não? Nós vamos trabalhar dentro desses dois textos, fica comigo. Baseado na pergunta, então, o que eu devo semear? O apóstolo Paulo nos responde em Gálatas com grande premissa. Ele diz o seguinte: aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas essas coisas. Quando eu recebo aquilo que eu aprendi, o ensino da palavra, quando eu recebo a colheita disso, eu devo repartir, entregar. Porque colheita, eu não sei se você não sei se isso aí é como diz o meu pai, um caos, se é uma fábula, mas diz que uma árvore, quando dá muito fruto, quanto mais fruto você dá para os outros, mais ela consegue dar fruto, sim ou não? Já ouviram isso? Mas quando você não dá fruto e nem colhe, a colheita que vem, ela nasce toda bichada, não é? Não é assim? Eu não sei se isso é real, se é natural, se é espiritual, mas acontece. Então Paulo está dizendo que quando você começa a colher o fruto da palavra que ele ensinou para você, você precisa repartir. Se você não reparte, ela fica só com você. Se ela fica só com você, passado um tempo vai apodrecer. Olha isso. Então a primeira chave, reparta. Só vai existir verdadeira colheita se houver repartição. Porque se eu não reparto, vai chegar um momento que eu não tenho onde colocar mais, irmão. Vai chegar um momento que o meu estoque vai encher. E o detalhe, vai chegar um momento que o estoque vai nascer no meio dele uma frutinha podre. E uma fruta podre no meio das outras, o que gera? Podridão. Podridão. Então, o segundo ponto que eu quero compartilhar com você aqui, não se deixe enganar. Não se deixe o quê? Você sabia que a gente nos permite, ou talvez até escolhemos ser enganados em alguns pontos da nossa vida, da nossa trajetória? Porque às vezes, em alguns momentos, ser enganado vai ser mais fácil para mim do que enfrentar o momento. Aí eu dou uma de Joãozinho sem braço. É essa a expressão, não é? Eu deixo a coisa aí, faço de conta que não estou vendo, e vai ser melhor assim, porque senão vai gerar um tumulto. É o caso que eu acabei de falar com você. Eu poderia deixar passar, mas eu estou querendo resolver o momento, então eu fui lá para resolver. Mas eu poderia deixar ser apenas mais um comentário. Mas como eu gosto de resolver problemas, eu fui lá para resolver o problema. Então, quando nós olhamos para esse texto, dizendo não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que naquele momento, quando você olha, fazendo algo errado, irmão, plantando uma semente já podre, tá? Você está plantando aquela sementinha, você dá aquela olhada, para ver se tem alguém te vendo, aí não tem ninguém. Não zomba de Deus, Ele está ali. Está vendo? Ele é testemunha ocular, presencial. Não, apóstolo, eu não faço isso não, eu só penso. Ele ouve o seu pensamento. Principalmente se a sua mente chega a ser uma mente cativa à mente de Cristo. É nesse momento que nós zombamos de Deus. São nessas minúcias que nós acreditamos, ninguém está vendo, não vai dar nada. Ah, meu líder de célula falou, mas eu vou fazer diferente. Ah, meu pastor me deu essa direção, mas eu que sou o líder ali, eu vou fazer do meu jeito. Irmão, Deus está vendo a desobediência. Deus está vendo você colocando a sua vontade. E o texto fala que quando eu faço para o meu prazer, eu colho o quê? Fala aí, irmão. Morte.
É simples assim. Não, não é tão simples, né? A verdade é essa. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Não tente ser mais esperto que Deus. Vira para alguém que está aí e fala assim: não tenta ser mais esperto que Deus, não. Ele sabe o que você tem semeado, em qual estação está semeando, qual solo você semeia. Ele sabe. E eu quero te dizer que Paulo, em Efésios, vai falar assim: não entristeçam o Espírito Santo. Após tem jeito? Tem. Assim como você um dia entristeceu seu pai e sua mãe por alguma adversidade, nós entristecemos ele também. Não entristeça. Não tente passar ele para trás. Ele sabe o que você está plantando pelo caminho ao qual você passa. Um ponto de atenção aqui comigo: o caminho que você está, o caminho de Jesus é o seu. Eu achei tão lindo a apóstola Paula pegando o purezão, que era para mulheres. Ela fez uma curva, irmão, ela puxou o freio de mão, ela deu um 180. 360 ali ia ficar no mesmo rumo. Ela deu uns 180, largou as palavras para as mulheres e foi para líder de célula, foi para pastor, foi para ovelha de célula desobediente, que o pastor está falando, você tem que ir para aquela célula. Ela fala: eu quero é para essa, mas é aqui que você vai crescer. Não, aqui está meu amigo, minha amiga, e quem eu gosto, irmão, é morte. Aplauda, glória a Deus ali. Deixa eu ver se você está vivo. É morte. Se o seu líder está apontando um caminho, você vai para outro, é morte. É provável que você não está vendo um abismo, mas ele já viu. Apóstolo, mas só líder de célula de ovelha? Não, tem pastor que faz isso também. Eu já fiz. Eu quase morri. Graças a Deus eu vi que o negócio estava esquisito. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Apóstolo, elucida, traz à luz o que é a natureza humana. O que é a sua natureza humana? Essa semana, se tudo correr bem, eu ministro em Goiânia. Nós vamos viver um momento especial lá. E eu tive não sei se eu fui transladado, que foi, eu vivi um momento lá. E aí, nesse momento alguém me perguntou assim: conta o seu testemunho antes de Jesus. Eu estava sentado em uma mesa e eu respondi o seguinte: não existe testemunho antes de Jesus. Só existe o testemunho depois que ele te ressuscita. Porque antes dele nós somos mortos. Você quer saber o que é uma obra da carne natural? Olha para a sua vida antes de Jesus. É aquilo lá. E aí você vai ter uma gama, uma infinita porção de desfrute do que é satisfazer a natureza humana. Apóstolo, mas depois de Cristo eu ainda... Aí que é o problema. Porque se você ainda pratica depois de Cristo, significa que a revelação da cruz que você teve não foi a cruz de Cristo, deve ter sido de algum dos dois ladrões. A de Cristo não. Fala assim. Agora eu começo a pregar. Terceiro ponto. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá Espírito do Espírito e vida eterna. Quem semeia no âmbito espiritual sempre vai colher o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, segundo Gálatas capítulo 5, verso 22, é o que? Em diante? Quem sabe me dizer? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, domínio próprio, mansidão, amabilidade. Olha o fruto do Espírito. Apóstolo, como eu colho isso? Só semeando do Espírito, irmão. Mas e na carne, apóstolo? Porfia, avareza, ira, corrupção, ganância, imoralidade sexual, e assim nós vamos. Apóstolo,
não sei qual que é a sua colheita hoje. Eu estou dizendo que você está colhendo aquilo que você semeou. Se foi do Espírito, você está colhendo vida, e vida no Espírito, vida salvação. Mas se foi carne, irmão, o salário do pecado é a... Aplauda ao Senhor, porque você está lendo a Bíblia. Quarto, portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênção, se não desistirmos. Pai apóstolo, mas eu estou plantando bem e ainda corro o risco de desistir, claro. Entre a sua colheita, entre a sua semeadura e a sua colheita, tem um processo, irmão. Vai que no meio do caminho você para de regar a semente que você plantou. Vai que você para de ler a Bíblia. Teve o infiltrado aqui no teatro. A pastora Andréia foi lá na cabeça de Pedro. Vai ler a Bíblia? Eu falei, ô Jesus. Se você não se alimentar da palavra, você já está morto. Mas se você se alimentar da palavra e não vivê-la, você é um zumbi. Parece que está vivo, mas está morto. Repete isso, fala assim: se eu não me alimentar da palavra e vivê-la, eu me torno um zumbi. Pareço que estou vivo, mas estou morto. Mas estou morto, né? Repete comigo. Momento certo. Não, fala. Momento certo. Existem os momentos certos para tudo debaixo do céu. Eclesiastes não disse isso? Há tempo para todas as coisas. E Paulo está dizendo, portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita. No momento certo, vamos colher o que plantamos. Então, às vezes, você está achando que está no momento errado por causa da colheita, e você está no momento certo. Porém, a colheita não é o que você esperava. A colheita é a semente que você plantou sem perceber. Então, se todas as coisas têm o seu tempo, há tempo para tudo. Em Eclesiastes 3 vai dizer assim, ó, tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. A pergunta é, por que não estou colhendo? Porque você não está colhendo. O que aconteceu no meio do caminho do processo? Ou, por que não colho como gostaria de colher? Por que o resultado está diferente? Por que a matemática não bate? Reflita um instante. Vou beber. Eu amo café. Mas tem quem ame mais do que eu. Né, Lizinho? Positivo operante. Você também gosta? Quem mais aqui é apaixonado num cafezinho, irmão? Só que eu gosto zero açúcar. Não? O pastor Fabrício fez lá um café que veio de patrocínio. Segura aí, agora a gente volta. Mas deixa eu te contar isso aqui, esse assunto. E ele falou assim, apóstolo, você quer sem açúcar mesmo? Eu falei, por quê? Eu falei, esse aqui é daquele que veio lá de patrocínio. Eu falei, pode ser, esse aí é gostoso então. E aí ele me entregou e pensa num café gostoso. Porque é uma colheita pura, não tem, né? Eles que fazem lá, na roça lá do seu João lá, seu Zé. Aí, ele pegou e falou, esse aí eu não dou conta não. Aí eu mandei para ele um vídeo do Mr. Bean fazendo uma cara, tomando um café sem açúcar. Eu vi o vídeo e lembrei dele. Só que olha que interessante. Eu gosto de café. Tem quem ame café. E tem dois pontos muito importantes e relevantes sobre o café que nós não sabemos. Curiosamente, eu procurei saber o que era necessário para me tornar um produtor de café. Eu fui procurar o que eu precisaria para me tornar um produtor de café. Ponto 1. E é de muita atenção. Primeiro,
onde eu vou plantar o café. Apóstolo, o senhor tem que ter uma terra? Não é ter apenas uma terra, eu tenho que ter a terra no lugar certo, na região certa. Olha só o que a minha pesquisa me gerou. A melhor região do Brasil para plantar café varia de acordo com o tipo de café e as preferências do seu produtor. Mas algumas regiões se destacam pela qualidade e volume de produção. O sul de Minas, uau! Nós estamos aonde? O sul fica aonde? Hã? Qual cidade está no sul de Minas? Lavras, Três Coração, Boa Esperança. Olha, vocês são bons nesse negócio, hein? Aí está dizendo o seguinte, ó. O sul de Minas, o Cerrado Mineiro, a Chapada da Diamantina e a Mogiana são conhecidas por seus cafés de alta qualidade. Café de quê? Alto nível. Ou seja, fora dessa região o nível não é tão bom assim. É um nível menos, e quanto mais distante dessa região, a qualidade diminui. Concordam comigo? Sim ou não? Então vamos lá. Minas Gerais, como um todo, é a maior produção nacional em destaque de café. Nós estamos no polo. Eu estou na região certa. Aplauda ao Senhor aí. O que o senhor está dizendo? Eu piso no solo de plantar café. Se eu vou me tornar produtor de café, eu já não preciso mudar de estado. Eu estou no estado certo. Apóstolo, mas é só isso? Calma. O que é que interfere então? Fala comigo assim, o clima. Então não é só eu sair com a sementinha de café e plantar o café, semear. Eu preciso achar a estação correta. Vamos lá? A melhor época para plantar café é durante a primavera e o início do verão. Mais especificamente entre os meses de outubro e dezembro. Outubro, novembro e dezembro. De 12 meses no ano, 3 meses são os melhores para se plantar café. E os outros? Segura. Quando há um aumento da umidade, porque o café precisa do cerrado, precisa, mas ele precisa de umidade. A temperatura começa a subir, favorecendo o desenvolvimento das mudas. O café morre em temperatura abaixo de 18 graus. O café acontece o quê? Menos de 18? Morre. Então vamos lá. Vamos pensar na semente, aliás, na colheita que você tem hoje. Será que você plantou na estação correta? Será que você plantou no solo correto? Porque é provável, irmão, que a gente semeie com bom coração, com boa intenção, e o inferno está cheio de gente com boas intenções. O inferno está cheio de pessoas que batiam no peito e falavam, eu sou uma boa pessoa. Alguém um dia bateu no peito e falou, não, eu sou uma boa pessoa. Eu falei, você está falando sobre a ótica de quem? De alguém ou sobre a sua? Porque se for sobre a sua, deu ruim. É igual quando a pessoa se converte e fala, nossa, eu estou tão mudado. Você olha e fala, qual que é o espelho que ele está olhando? A menina está no shopping andando, segurando a bolsa. Ô Diego, você quer vir fazer? Não, vem não, Diego, não escandaliza. Hã? Não, Diego, o Diego, gente, hã? Não precisa não, né? Gente, não. É porque você não está entendendo, mas é uma brincadeira na igreja de Araguari, lá no campus de Araguari. Mas vamos lá. A menina está andando no shopping, converteu e fala que mudou muito, mas a saia ainda está. O decote ainda está mostrando o umbigo, irmão. Eu acho lindo demais quando alguém consegue ter um decote que mostra o umbigo. Você lembra do Irica? Ele que gostava desses negócios, né? Assim também é com o milho.
Olha só, a melhor época para plantar milho no Brasil varia conforme a região e o tipo do cultivo. Olha só, safrinha ou safra principal. Temos duas safras, a safrinha ou a principal. Mas de forma geral, o plantio da safra principal ocorre na primavera, setembro a dezembro. Agora nós temos um pouquinho mais de prazo, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses. E a colheita acontece no verão, fevereiro a junho. A melhor região do país, Brasil, para o plantio do milho é o centro-oeste, especialmente o estado do Mato Grosso, que é a maior produção nacional. Essa região se destaca devido às condições climáticas favoráveis, como temperaturas elevadas e ausência de geadas, além de grande disponibilidade de terra para a agricultura. Quer plantar milho? Mato Grosso. Quer plantar café? Minas Gerais. Qual semente você plantou para estar colhendo hoje? Qual região da sua vida você plantou? Na sua região natural ou na espiritual? Você plantou na carne ou no espírito? Vamos pensar em finanças. Vamos deixar o pecado um pouquinho de lado. Vamos pensar em finanças. Porque nossa missão precisa, dessa semeadura. O seu resultado financeiro hoje, ele é equivalente ao que você pensou há 1 ano, 10, 5 anos atrás? Será que você prospectou bem? Será que você teve um bom planejamento financeiro? Depois do culto de hoje de manhã, que foi exclusivamente esse o assunto, nós tivemos uma outra aula aqui com a pastora Andréia, aqui de fora. E ela foi explicar algo extraordinário. Empresas que morrem antes de nascer. Porque ela está debaixo da terra como uma semente que começou a germinar, mas o proprietário já quer colher um fruto. Quer comer, está comendo a raiz da empresa. A empresa que nasce, ela gera 1 ano para começar a dar uma rentabilidade líquida de 10%, irmão, daquilo que você investiu. E você já quer colher? Estão entendendo? Às vezes nós achamos que a nossa semente é igualzinho os feijão do João e o pé de feijão. Planta e... Não é não. A sua colheita hoje, ela é referente a 1, 2, 3, às vezes até 10 anos atrás na sua vida. O difícil é porque nós não lembramos. Você não se lembra qual foi a oferta que você fez há 1 ano atrás. Você se lembraria se ela tivesse te custado, se ela tivesse doído. Nós tivemos no outro prédio um movimento, um extraordinário de Deus, onde algumas pessoas semearam sementes que foram extraordinárias. Sim ou não? Quantos se lembram? Irmão, teve pessoas que ofertou cofre, outros ofertaram caminhonete, moto, carro. Foi algo sobrenatural que aconteceu. Alguns já colhem, outros ainda não. Outros estão colhendo reverso, porque a intenção do coração não era tão boa assim. Lembra, de Deus não podemos zombar. A sua vida financeira, reflita sobre ela. Nós estamos falando justamente nesses dias, exatamente sobre isso. Hoje de manhã foi exclusivo. Se você não veio, irmão, a hora que liberar o link, corre, para tudo. Assiste a mensagem de hoje de manhã, para destravar a sua vida financeira. Você deixar de ser infiel e passar a ser fiel. Olha só. Por que não estou colhendo? Porque o seu governo da sua vida não está como o governo de Deus. Porque se eu governo como Deus me entregou o governo da minha vida, irmão, eu sei qual estação eu planto, eu sei qual semente usar, e eu sei qual solo eu coloco. Eu vou conseguir ter um panorama dessa linha do tempo, e eu vou te dizer, é provável da gente conseguir até ter certeza de quando colhemos.
Nós estamos em um prédio que há uns 4 anos atrás eu falei, nós vamos para um lugar assim. Quando se lembram? Teve pessoas que chegou e falou, o senhor é louco, o senhor está colocando um sonho no coração das pessoas, e se não der? Eu falei, irmão, eu já estive lá, eu já visitei, eu só preciso zelar de agora até chegar lá. Eu preciso não sair do caminho que o Senhor tem para nós. Não saia dessa, né? O tema. Olha só, quando plantou, o que plantou? Bondade? Avareza? Orgulho? Soberba? Miséria? O que plantou? Como plantou? Abre para mim ali, filho, nos últimos textos eu vou abrir aqui para me achar, para vai ser mais rápido. Mas vai aí, Salmo 126. Esse negócio que não está no esboço, não, o Espírito Santo de Deus está me soprando aqui. Salmo 126, verso 6 diz assim, ó: aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com canto de alegria, trazendo os seus feixes. Ei, você entendeu? Se você não semear chorando, irmão, o que você vai colher? O que colheremos? Quantas e quantas vezes eu fui pego pelos meus discípulos com um olhar cheio de água, eles perguntando, o que foi, pastor? Nada não, queridão. Estava orando. Que orando, irmão? Estava chorando a semente que a gente está plantando. Estava chorando as ofertas. Estava chorando as vidas que se vão. Estava chorando as pessoas que batem nas suas costas. Fala assim, obrigado, viu? Que você fez por mim, eu nunca vou esquecer. Uai, nunca vai esquecer, está agradecendo, está indo embora. Nunca vai esquecer. É tão grato que está indo embora. A matemática fecha, irmão. Não fecha, não teve a revelação da cruz, foi do lado esquerdo. Porque do direito talvez. Entenda algo. A sua colheita é o resultado da sua semeadura. É provável que a sua semeadura tenha sido comprometida. O semeador saiu a semear e algumas sementes caíram. Lembram da parábola? Teve semente que caiu em solo rochoso. Teve semente que caiu em solo espinhoso. Teve semente que caiu em solo arenoso. Mas teve semente que caiu em solo bom. E alguns no meio do caminho. O semeador parou? O semeador parou? Porque não importa a semente que não cai em solo bom, importa você continuar. Importa você continuar. Não espere resultado de uma semeadura financeira, irmão. Esquece. Se você fizer, Deus vai olhar a sua barganha e Ele vai falar, está tentando zombar de mim, eu vou te mostrar. Segura que o vale da sombra da morte vai estar aí, pertinho de você. Para, nós precisamos viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Após como que eu vivo? Mude a sua maneira de pensar. Mude. A pastora Andréia falou algo tão poderoso. Ela disse, está lá até nos meus stories ainda, se você correr você consegue ver. Você é do tamanho do seu sonho. E ela continuou dizendo, você é do tamanho das mesas que você se assenta. Repete comigo, fala, eu sou do tamanho das mesas que eu me assento. Eu falei hoje para ela no almoço, falei, pastora Andréia, posso te conectar? Ela falou, nossa, apóstolo, por favor, me conecte com a sua rede de relacionamento. Eu falei, a primeira conexão que eu quero fazer para você é para você pregar num auditório de 2.000 pessoas em 4 cultos de celebração no domingo. Ela falou, isso existe? Eu falei, existe, meu mentor.
ele precisa da mensagem que você carrega. Sabe por quê? Porque ele está num momento, irmão, onde eles estão comprando uma área de 59.680 metros quadrados. Eles já têm uma igreja com uma área de 10.000 metros quadrados. E muitas pessoas chegam nele e falam: apóstolo, tá bom, o que o senhor está caçando? Tá bom? Quando é que foi que o Senhor falou para aqueles três, ó, vocês vão multiplicar até X? Não, irmão, ele entregou e falou: multiplica. Tem um limite em Mateus capítulo 28? Vão e façam 10 discípulos cada um. Tem, é isso? 12, para ficar igual a Jesus, é isso? Não, irmão, é de todas as nações. Deus é um Deus ilimitado. Apóstolo, por que eu não consigo? Porque a sua mente é limitada. A sua semeadura é limitada. Quando você não ouve o seu líder, você está se limitando. O seu líder continua crescendo. É ou não é assim? Sim ou não? É assim, irmão. Quando o seu líder de célula, nós fizemos uma movimentação de células. O Guilherme não está aqui, né? Ele veio só na parte da manhã. O Guilherme e a Ludmila estavam debaixo da cobertura da rede de apacentamento, a qual o pastor Fabrício e a pastora Ana Laura cuida há muito tempo. O pastor Fabrício foi o cara que ficou com o Guilherme dentro do apartamento dele enquanto ele estava de tornozeleira e não podia sair. Ele levou a célula para dentro do apartamento do Guilherme, assim como foi feito também pelo Papa. E aí, desde então, o Guilherme está sob a cobertura do pastor Fabrício, discipulado do pastor Fabrício. Só que nós estávamos com uma célula do outro lado da cidade, sem líder. Olhamos um panorama, colocamos um mapeamento em cima da mesa, todos os pastores ali, e de repente, Guilherme e Ludmila. Vamos enviá-los. Só que a célula, lá do outro lado da cidade, é sob a cobertura do pastor Marcelo e a pastora Amanda. Aí eu falei assim, ó, rede de apacentamento. Aí eu falei assim, então vai ser muito bom. Vão ser 2 corações provados. Aliás, 4, né? Os 2 primeiros que vão ser provados é o Guilherme e a Ludmila. Se eles são da igreja como corpo, eles vão. Se eles são do pastor Fabrício e da pastora Ana Laura, eles vão querer ficar. Respira, faz assim, ó. O próximo coração que será provado. O pastor Fabrício já tinha um mapeamento da multiplicação sob a liderança deles. E agora ele vai deixar de multiplicar para servir a rede de apacentamento do pastor Marcelo e da pastora Amanda. Pastor Fabrício, e aí, como é que tá? Dá certo? Ele falou, na hora, vou enviar os meus discípulos. Ai, aleluia. Aí ele foi e conversou com o Guilherme, mas a Ludmila, sabe o que o Guilherme falou? Eis-me aqui, apóstolo. Envia-me. Eles já estão lá, irmão. A célula já vai multiplicar sob a liderança deles. Ei, e agora já começa o discipulado deles com o pastor Marcelo e a pastora Amanda. Irmão, deixa eu te falar, é o reino de Deus. Qual é a sua semeadura? Você está plantando para o reino ou para si? Mais cedo ou mais tarde nós vamos te enviar, irmão. Mais cedo ou mais tarde eu vou chegar em você e falar, eu preciso de você em outra célula. Eu preciso de você sob a cobertura de outro pastor. Eu preciso que você ajude ali, eu preciso que você vá lá. Aí a sua colheita vai ser segundo a sua obediência. Eu quero terminar. Quando plantou, qual semente foi? Em qual solo foi? E qual a estação? Talvez você plantou a semente certa no solo errado. Talvez você plantou a semente certa no solo certo, na estação errada. Talvez você errou os 3.
A pergunta é: porque errou você vai parar? Volta, recalcula sua rota. Pratica Apocalipse capítulo 3, arrependa-te. Lembra onde é que você plantou errado, colhendo, para parar essa colheita, vai lá, arrepende, conserta tudo, comece uma nova colheita. Comece algo novo. Se assenta em outras mesas, irmão. Há uns 2 cultos atrás eu falei, gente, passa a frequentar outros restaurantes. Foi ou não foi? Aí a pastora Andréia falou que ó, é do tamanho da mesa. Qual que é o restaurante que você frequenta? Esse é o seu tamanho. Quem são as pessoas da mesa? É o seu tamanho, irmão. As pessoas da mesa às quais você senta definem o seu tamanho. Provérbios 13, verso 20. Aquele que caminha com o sábio torna-se sábio, mas o companheiro do tolo sofre a aflição de se tornar um tolo.